Olá, eu sou Paulo Roberto e você está no canal Minha Opinião, canal onde eu dou minha opinião sobre assuntos diversos, nosso dia a dia, sobretudo assuntos correlatos e relacionados à política municipal, estadual e no âmbito federal. Hoje, mais uma vez, vamos falar de Copa América, né? Eu estou sentindo uma treta! Novela que não quer terminar. Eu falei no vídeo anterior que a Copa América ela tornou-se uma Copa política, né? Haja visto que não mais transmitida pela Rede Globo, assim como a Champions League, como a Fórmula 1, como a Libertadores e outros, né? A rede cemitério de televisão, porque ela está enterrando todo mundo, porque assim, você quer ver falar de morte, é só ligar na rede Plim Plim, né? A antiga rede do esporte nacional, que hoje é rede da morte nacional, né? Só se fala nisso o tempo inteiro. Então teve questionamento de muitos, até aquele aspecto lá do Roberto Luiz dando um tapa na cara, que é um tapa na cara da sociedade, porque o momento não é de pandemia, aquela coisa toda, né? A gente pode perceber o seguinte, aquilo não passa de dor de cotovelo, inveja mesmo, porque o brasileiro está aí nas suas 4 séries A, B, C e D, Copa do Brasil, né? Libertadores está todo vapor, a gente tem eliminatórias para a Copa do Mundo, tem várias atividades esportivas aí acontecendo no país inteiro. E aí, é avião para lá, avião para cá, busão para lá, busão para cá, a gente viajando todo dia, dia inteiro, para tudo quanto é lugar. Então não vai ser uma Copa de menos de um mês que vai trazer essa divergência toda, mesmo que, como eu falei no vídeo anterior, a Conmebol já vai trazer todos os atletas vacinados e todos constantemente testados. Afinal de contas, a picadinha tem que valer alguma coisa, porque se não valer, o que vai adiantar trazer todo mundo já imunizado? Se não vai valer de nada, né? Então tem que valer alguma coisa, porque afinal de contas, tão debatido, né? Tem que ter resultado. Obviamente, os jogadores e comissão técnica, bem como os repórteres, né, que virão do mundo inteiro, já que esse é um dos medos, deverão ser testados, obviamente, e deverão estar usando máscara. O que é o normal nesse momento, né? Estádios vazios, sem torcida. Então qual que é o problema? O que isso vai trazer de tão diferente do que está acontecendo? É um volume bem menor de comissão técnica, bem menor de jogadores, bem menor de pessoas do que é o Campeonato Brasileiro, por exemplo, que é a Copa do Brasil, do que a Libertadores, que tem um tempo muito maior, né? E aí eu não vou entrar no assunto do Tite mais, porque eu acho que isso por enquanto é um assunto que vai render ainda bastante, senão vai ficar muito longo, né? Esse nosso bate-papo. E a minha opinião sempre é essa e não vai mudar, né? Claro. Então, o fato é que agora isso foi parar até no circo, né? No circo da palhaçada interna, né? Que é aquela CPI lá, aquela coisa que está acontecendo lá no Senado, né? Então, assim, o circo da palhaçada interna foi da Coquinha, depois foi da Titina, depois da Picadinha, depois foi da Carta, depois foi daquela relação de pessoas lá, como é que chama? Eu até esqueci o nome daquela grupo lá, de não sei de que, de aconselhamento. E agora, como não tem nada para falar, virou o ciclo da palhaçada interna da Copa América, né? Então, o que acontece, né, nesse caso, é que tem um político aí, né? Um político, o deputado Júlio Delgado, né? Júlio Delgado, ele entrou, né, com um pedido lá no STF para que o STF julgasse, né, a questão da Copa América. E ele diz o seguinte, no mandado de segurança, né, que ele
Então, tanto é político, vamos ver o que ele colocou aqui. No mandato de segurança, o deputado Júlio Delgado cita que a facilitação do governo para a realização de tal evento em momento de qual o Brasil atravessa a fase mais aguda da pandemia, que sempre é a fase mais aguda, isso não vai passar tão fácil, né? Que eu falei que enquanto tiver dinheiro, vai ter fase aguda de pandemia, vai ter fase roxa, fase vermelha, vai ter um pico, vai ter sempre isso, né? Enquanto tiver dinheiro, vai ter assim, né? Representa absoluta temeridade e descaso das autoridades federais com a saúde pública e ofensa ao princípio da eficiência da administração pública. Então, assim, e o STF acatando, né, de ponto, esse deputado, né, do PSD, parece que é isso mesmo, PSD, marca para amanhã uma reunião, né, de urgência para discutir isso. Mas tem tanta coisa importante para ser discutida, o STF, sabe, ele tem saído tanto da esfera dele, ele tem entrado tanto na esfera de outros poderes, que eu acho que ele esqueceu qual que é o papel dele. O STF deveria ser o guardião da Constituição, garantidor das leis, né? Mas eu acho que ele esqueceu qual que é o papel dele, porque a maioria das decisões que são tomadas são monocráticas, né? É um ministro isoladamente decide alguma coisa, né? Normalmente em causa do Olimpo, né? Dos deuses do Olimpo lá. E sempre um apoiando o outro. Isso é um fato. Corporativismo total. Eu até lembro, não me interpretem mal, que o ladrão de 9 dedos lá, né? Quando estava naquela crise lá da Lava Jato, falou que o STF é acovardado, né? Falou que tem um STF acovardado. Eu discordo dele, mas discordo com tudo, porque eu não concordo com nada que ele fala. Para mim, o camarada de 9 dedos que estourou o Brasil, que roubou, que estourou o Brasil, sabe? Chifrou aquela quadrilha toda e cachaceiro, não tem que ter credibilidade. Eu acho que o STF, ele não é acovardado, ele é covarde. Porque as decisões que estão sendo tomadas estão sendo todas contra a população brasileira, população ordeira. Mas tudo bem, depois a gente fala disso em outro aspecto, em outro assunto, né? Vamos falar desse tipo da palhaçada interna nesse contexto. Não agora. Mas aí, a gente leva isso para um lado tão político, né? Por quê? Porque está acontecendo aí Campeonato Brasileiro, tudo que eu já falei, um monte de competição, que envolve muito mais pessoas e muito mais deslocamento. Envolve muito mais cobertura territorial, né? E as coisas simplesmente continuam funcionando. E a Copa América, porque o governo federal resolveu apoiar, não pode, né? Então, inclusive, tem uma senhora chamada Vera Chemin, que ressalta o seguinte: por todo o exposto, requer-se preliminarmente a concessão de liminar inaudita, que altera a fim de que, ela fala, deve ser advogado, jurista, né? Porque usa termos em latim, né? A fim de que seja preventivamente suspenso por todos os efeitos qualquer ato legal ou administrativo emanado pelo governo federal que venha permitir, promover ou facilitar a realização do torneio esportivo Conmebol Copa América 2021 no Brasil, pede ação. Ou seja, deixa claro, né, aqui, que não é um ato esportivo, não é um ato sanitário, é um ato político. Por quê? Se hoje o presidente Bolsonaro falar assim, não, eu sou contra a Copa América, amanhã todo mundo é a favor. É exatamente o que acontece, né, no circo da palhaçada interna. É exatamente isso. Então, eu não vou alongar muito mais. No finalzinho desse, aqui eu vou colocar um vídeo do senador Marcos Rogério, que na sessão do circo de hoje, ele deixou bem clara essa posição. Né? Eu vou colocar bem rapidinho uma parte do que ele colocou, exatamente tratando disso. E é um cara muito...
Então vamos ao vídeo do senador Marco Rogério. Senador perde a paciência e parte para cima do presidente da CPI do Senado, que também é conhecida como CPI do Circo, e faz duras críticas ao trio que está conduzindo as sessões. E acaba de ficar totalmente claro para todo o Brasil qual será o veredito final desta CPI e a sentença que irão tentar empurrar para cima do presidente Jair Bolsonaro. É realmente um absurdo. Confira. Se a CPI não se presta a investigar a corrupção, presta para quê? Apenas para construir narrativas? Porque até agora o relator e parte da oposição tem debaixo do braço sentença pronta, pré-julgamento clássico. Querem carimbar o peito do presidente como culpado por tudo. Nem parece que o problema do Brasil e dos brasileiros é a Covid, parece que é o presidente da República. Primeiro, colocaram aqui a narrativa, a CPI da cloroquina. Depois veio a CPI da carta. Posteriormente veio a CPI do gabinete paralelo. E agora, a CPI da Copa América. Parece que só a Copa América tem o potencial de transmissibilidade do vírus. Campeonato Brasileiro não tem, eliminatórias da Copa não tem, Pan-Americana não tem, Fórmula 1 não tem, só a Copa América. Eu não defendo aqui campeonato A ou campeonato B, não sou eu que tenho que decidir. As autoridades sanitárias é que tem que julgar se o protocolo de segurança é o bastante ou não. Agora, fazer essa defesa em relação a alguns campeonatos e contra totalmente outro, isso demonstra claramente o nível de hipocrisia política que há no Senado Federal. Porque o presidente Bolsonaro teve participação nessa decisão, então esse não pode. Todos os demais campeonatos, a Covid não circula, mas na Copa América há risco potencializado. Como? Isso é a politização lamentável, isso está acontecendo o tempo todo. Quando eu falei ali agora há pouco, o presidente da comissão disse que não, o senhor sabe qual é a diferença entre o Campeonato Brasileiro e a Copa América? E eu imaginei que ele fosse dizer em relação à questão de ser um campeonato nacional e o outro um campeonato internacional, com a participação de jogadores, jornalistas e tal. Ele foi dizer, não, é porque os jogadores do Campeonato Brasileiro precisam de sobreviver, precisam do salário. É por isso que tem o Campeonato Brasileiro. E eu disse para ele que tem um outro campeonato que nós também precisamos defender. Das empresas Brasil afora que estão sendo fechadas obrigatoriamente por lockdowns, que não se justificam, e que fecha-se a porta desses comerciantes, e aí fica o comerciante sem faturar e o empregado sem salário. Quanto a esses trabalhadores, não são dignos da nossa defesa? Ou seja, olha, você pode até sustentar uma narrativa, mas ela precisa ser no mínimo coerente, e falta coerência para aqueles que defendem uma política num setor, mas para outro que está aqui do lado, aí não vale. Tem diferença entre os trabalhadores agora? Porque é trabalhador do futebol brasileiro, tudo certo, tem que ter o seu salário. Mas se é o funcionário da mercearia, se é o funcionário do salão de beleza, se é a funcionária do comércio pequeno, aí esse não, pode fechar, está tudo certo. Não é assim. Essa CPI presta um desserviço ao Brasil quando trata um tema tão relevante de maneira tão triste e lamentável. Se transformou numa CPI politiqueira, que apenas fabrica narrativas. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Que tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Então, como eu disse, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado, das palavras do senador, que eu acho uma pessoa muito tranquila no modo de falar, muito justa no falar, muito serena, E se você gostou, eu peço que você curta, compartilhe, acesse o sininho das notificações, porque cada vídeo novo que for saindo você vai receber a notificação. Os meus vídeos eles não têm muito detalhe, muita coisinha, porque são bem diretos no meu objetivo. Tá? Todas as informações que eu trago, elas são bem pesquisadas, bem fundamentadas, não são fake news, pode estar tranquilo com relação a isso. Tá? Se você gostou, curte, compartilha e eu aguardo você para o próximo vídeo. Eu sou Paulo Roberto
e você está no canal Minha Opinião. Até a próxima.